Breaking news em Seattle. Vídeo extra para falar que os Seattle Seahawks acabam de cortar Jamal Adams, Quandre Diggs e Will Dissly, né? Jamal Adams e Diggs, dois safeties, o Tyrande Will Dissly, né? A notícia de última hora: Seattle cortou os 3 jogadores para abrir espaço no cap, né? O Will Dissly, que nasceu em 8 de julho de 96, na cidade de Bozeman, em Montana, tem 1,93 m e 265 libras, fez a faculdade no Washington Ruskies, time de Seattle, e foi escolha de 4ª rodada em 2018 pelos Seahawks, a escolha número 120 do draft, né? O seu corte deve gerar mais ou menos 7 milhões. O Quandre Diggs nasceu em 22 de janeiro de 93 em Angleton, no Texas. Tem 1,75 m e 198 libras, né? Fez a faculdade também no Texas e foi a escolha de número 200 na 6ª rodada de 2015 pelo Detroit Lions. Chegou em Seattle em 2019 por uma troca de 5ª rodada, né? E o seu corte deve gerar em torno de 11 milhões de dólares no cap. Né? E o último corte é de Jamal Adams, ele que foi tema do nosso último Rapinas Inside. Ele nasceu em 17 de outubro de 95 em Lexville, Texas. Tem 1,85 m e 213 libras. Fez a faculdade em LSU e foi a 6ª escolha geral na primeira rodada em 2017 pelo New York Jets. Chega em Seattle em 2020 numa troca por 2 escolhas de primeira rodada, uma de terceira e o safety Bradley McDougall. Né? O seu corte deve gerar em torno de 6 milhões, porque ele vai ser agora, né? A gente falou aí na última quinta-feira, né? Se o corte fosse pós 1 de junho, poderia gerar 16 milhões de espaço no cap, mas Seattle prefere cortar agora, assumir todo o dead cap, então vai liberar somente 6 milhões, né? Totalizando, os 3 cortes totalizam 24 milhões de espaço a mais no cap para Seattle, né? Que somando com o que já tinha, Seattle terá agora 36,22 milhões de espaço para contratar novos jogadores. Com a palavra agora, Alexandre Castro, nosso CEO aqui do Rapinas do Mar, comentando os 3 cortes. Fala galera, sou Alexandre Castro, vou falar aqui rapidamente sobre os cortes que aconteceram hoje. Possivelmente não serão os únicos nessa semana de Seattle. Mas existem alguns outros jogadores como Brian Monet, Nick Bellore, Dee Eskridge, jogadores que se enquadram mais ou menos na mesma situação desses jogadores que foram cortados hoje. O primeiro que eu vou falar é o tight end Will Dissly, um excelente bloqueador, um cara que jogava muito pro time, era muito querido pelos companheiros de time, era um recebedor bem confiável, mas infelizmente sofria muito com lesões. Eu falo isso com dor no coração, um dos meus jogadores preferidos. Jogou em Washington, a universidade que eu torço, jogou em Seattle, sempre se dedicando muito, mas era um final já anunciado, né? Esse contrato do Dissly foi até bastante caro no começo, então basicamente funcionaria como um contrato de 2 anos, porque ele deixou mais ou menos 10 milhões de cap hit para esse ano final, e Seattle não iria engolir, né, assumir esse valor para um jogador que vinha se lesionando tanto, né? Então acabou acontecendo aí o corte do nosso querido Will Dissly. O segundo corte foi o do Quandre Diggs, safety titular durante muito tempo. Foi uma baita troca do John Schneider, mandou uma 5ª rodada e recebeu o Quandre Diggs e uma 7ª rodada. Então uma troca excelente. Resolveu um problema que o Seattle estava procurando um single high safety, né, para jogar no esquema ali da cover 3 e não encontrava ninguém. Testou Tedrick Thompson, Marquise Blair, Lano Hill, nenhum deu certo. E aí o Quandre Diggs conseguiu resolver esse problema. Um excelente jogador, porém, antes da lesão, né? Porém, depois da lesão que ele teve no último jogo, 2 temporadas atrás, ele não foi mais o mesmo, perdeu bastante tackles,
cometeu alguns erros que não era comum dele, então assim, não voltou a ser o mesmo jogador. E é um dos safeties com maior cap hit, né, com maior valor para esse ano de 2024. Né? Então, acertadamente, Seattle, que deve estar passando por um processo de reformulação, fez o corte, né, do Diggs, né, que era capitão da defesa, né, sempre um jogador que falava muito, mas que não vinha jogando o suficiente para justificar todo esse investimento nele. Por fim, o mais aguardado e esperado, né, o corte do Jamal Adams, um jogador que veio numa troca muito cara. Seattle demorou para renovar o contrato dele, deixando ficar mais caro ainda do que poderia ser. Teve uma primeira temporada muito boa, quebrando o recorde de sacks por um defensive back, mas depois disso nunca conseguiu ficar saudável o suficiente. Né? Era o safety mais caro, um cap hit mais alto para 2024, antes da free agents, né? Então o Seattle fez o corte. Jogou mal ano passado, quando jogou, né? Quando não esteve machucado. Visitou a IR, né, a reserva dos machucados, várias vezes durante seu tempo aqui em Seattle, mais do que jogadas boas. E um ponto interessante é que Seattle poderia ter cortado ele com a designação de 1º de junho. Então, o valor só iria abrir depois de 1º de junho, né? Então, a partir do dia 2. Só que Seattle não fez isso. Decidiu engolir todo o dead cap, né? Que é o dinheiro morto. Ou seja, como fosse uma multa que você paga por cortar o jogador. Mas já libera o dinheiro imediatamente e não tem nenhum impacto para o ano que vem. Porque se cortasse com essa designação, ia ficar metade para esse ano e metade para o ano que vem. Né? Então, safety agora vira uma necessidade em Seattle. Isso porque a gente tem hoje no elenco o Julian Love, que também tem um contrato alto, o Jerick Reed machucado e basicamente nenhum outro jogador na função. Então, possivelmente Seattle vai atrás ou no draft ou na free agents, precisa de alguém. O Geno Stone é um nome para ficar de olho, free agent, jogando nos Ravens, então para uma posição que a gente precisa. Mas Seattle tem muitos gaps para preencher, então a dupla de safety foi embora, o único tight end que a gente tinha sob contrato acabou de ser cortado, então tight end também vira uma necessidade. Os nossos 3 jogadores do interior de linha, right guard, left guard e center, são free agents, né? Então o Seattle também vai precisar preencher. A dupla de linebackers também é free agent. A nossa linha defensiva precisa de reforços. Então é muita coisa para resolver e pouco dinheiro ou pouco draft capital. Então, assim, acho que algo bem importante para o torcedor de Seattle ficar ligado é que esse ano e o próximo ainda serão anos de reformulação, né? Então ainda deve ter mais alguns cortes até o time conseguir se ajustar e começar a ter a cara realmente do Mike McDaniel. Se conseguir fazer isso antes, acho que o torcedor não vai reclamar. Mas é bom ter bastante paciência, principalmente desse. Muito obrigado, pessoal. Voltamos a qualquer momento com novas notícias. Não se esqueçam de deixar o like, de se inscrever no canal, né? Ativar o sininho para as notificações e também seguir a gente nas redes sociais, no Twitter, Instagram e Facebook, @Rapinas do Mar. Muito obrigado e Go Hawks!